Capítulo 10. Quando Pencroff metia um projeto na cabeça, não sossegava enquanto este não fosse executado. Ora, ele queria visitar a ilha Tabor e, como para essa travessia fazia-se necessária uma embarcação de certas dimensões, urgia construir a referida embarcação. Eis o plano arquitetado pelo engenheiro e aprovado junto ao marujo. O barco teria 10 metros de quilha e 3 de bojo, medidas que lhe dariam velocidade, caso seus fundos e linhas de água fossem satisfatórios, devendo submergir mais de 1,80 m, calado de água suficiente para não pô-lo à deriva. Teria uma coberta ao longo de todo o comprimento, atravessada por 2 escotilhas que dariam acesso a 2 camarotes separados por uma divisória e seria armado como sloop, com brigandina, traquete, varredura, beque, foque e velame de fácil manejo, fácil de arriar, em caso de procela, e de posicionar na direção do vento. Por fim, o casco seria construído com bordos livres, isto é, não superpostos, e, quanto ao seu esqueleto, seria executado a quente, após o ajuste das cavernas, que seriam montadas sobre as través horizontais. Que tipo de madeira utilizar na construção do barco? Olmo ou abeto, que abundavam na ilha? Optaram pelo abeto, madeira que trabalha, segundo a expressão dos marceneiros, mais boa para ser modelada, suportando tão satisfatoriamente como uma imersão na água. Resolvidos esses detalhes, e considerando que o verão não retornaria antes de 6 meses, combinaram que Cyrus Smith e Pencroff trabalhariam sozinhos no barco, enquanto Gedeon Spilett dava continuidade à atividade da caça e Nab Mestre Jup, seu ajudante, às tarefas domésticas a eles confiadas. Escolhidas as árvores, estas foram derrubadas, desbastadas e serradas em tábuas, como teriam feito experientes madeireiros. Uma semana depois, na reentrância que existia entre a chaminés e o paredão, um estaleiro fora montado e uma quilha, com 10 metros de comprimento, dotada de um cadaste na polpa e um esporão na proa, estendia-se sobre a areia. Cyrus não agira às cegas nessa nova empreitada. Especialista em construção marítima, como em quase tudo, fora no papel que delineara o gabarito da embarcação. Nesse quesito, dispunha de um excelente assessor em Pencroff, que, havendo trabalhado alguns anos num estaleiro do Brooklyn, dominava a parte prática. Portanto, foi só após cálculos severos e reflexões maduras que as cavernas foram acopladas à quilha. Pencroff, não é difícil acreditar, era puro entusiasmo na execução de seu novo artefato e não queria abandoná-lo um instante. Uma única atividade conseguiu arrancá-lo, mas só um dia, de seu estaleiro. Foi a segunda colheita de trigo, que se deu em 15 de abril. Tão bem-sucedida como a primeira, produziu a safra de grãos prevista. 5 alqueires, Sr. Cyrus, disse Pencroff, após medir escrupulosamente suas riquezas. 5 alqueires, repetiu o engenheiro, e, a 130 mil grãos por alqueire, isso dá 650 mil grãos. Pois bem, semearemos tudo dessa vez, disse o marujo, salvo uma pequena reserva. Sim, Pencroff, e, se a próxima colheita der um rendimento proporcional, teremos 4.000 alqueires. E comeremos pão. Comeremos pão. Mas não precisaremos de um moinho? Faremos um moinho. O terceiro campo de trigo foi então incomparavelmente mais extenso do que os 2 primeiros, e a terra, preparada com todo o carinho, recebeu o valioso sêmen. Feito isso, Pencroff voltou a seus afazeres. Nesse ínterim, Gedeon Spilett e Harbert caçavam nas redondezas, embrenhando-se nas profundezas da mata do faroeste, espingardas carregadas, prontas para qualquer encontro desagradável. Era um inextricável emaranhado de árvores magníficas que, na falta de espaço, comprimiam-se umas contra as outras. A exploração daquelas massas verdejantes era extremamente difícil e o repórter jamais se aventurava sem carregar consigo a bússola de bolso, pois o sol mal atravessava a densa folhagem, prejudicando a orientação. Natural, portanto, a caça rarear naquela zona, nada propícia à locomoção. Mesmo assim, 3 grandes herbívoros foram abatidos durante a última quinzena de abril. Eram culas, animais que os colonos já tinham visto ao norte do lago, que se deixaram matar estupidamente entre os grossos galhos das árvores sobre as quais haviam procurado refúgio. Suas peles foram levadas para a Granite House e, por meio do ácido sulfúrico, submetidas a uma espécie de curtimento que as tornou utilizáveis. Uma descoberta valiosa, em domínio bem diverso, também foi feita durante uma dessas excursões, esta da lavra de Gedeon Spilett. Foi no dia 30 de abril.
Os dois caçadores haviam se embrenhado no faroeste, dessa vez em seu sudoeste, quando o repórter, 50 passos à frente de Harbert, chegou a uma espécie de clareira, sobre a qual as árvores, mais espaçadas, permitiam a passagem de alguns raios. Gédéon Spilett estacou imediatamente ao sentir o odor exalado por certos vegetais com talos retilíneos, cilíndricos e ramosos, que produziam flores dispostas em cachos e sementes minúsculas. O repórter arrancou um ou dois desses talos e recuou até o adolescente, indagando. Tem ideia do que seja isso, Harbert? Onde encontrou essa planta, Sr. Spilett? Ali, num clareira, onde cresce em abundância. Pois bem, Sr. Spilett, declarou Harbert, eis um achado que lhe assegura todos os direitos à gratidão de Pencroff. Então é tabaco? Sim, e, mesmo não sendo de primeira qualidade, não deixa de ser tabaco. Ah, o bom Pencroff vai ficar satisfeito. Mas não fumará tudo, claro, espero que deixe um pouco para nós. Ei, tive uma ideia, Sr. Spilett, sugeriu Harbert. Não vamos contar nada a Pencroff. Vamos preparar essas folhas, e um belo dia, lhe oferecemos um cachimbo abarrotado de fumo até a boca. Combinado, Harbert, e nesse dia o nosso digno companheiro não terá mais nada a desejar no mundo. O repórter e o rapaz fizeram um bom estoque da valiosa planta e voltaram a Granite House, onde a introduziram de contrabando, como se Pencroff fosse o mais severo agente da alfândega. Cyrus Smith e Nab foram inteirados do segredo, e o marujo não desconfiou de nada o tempo todo necessário à secagem das delgadas folhas, que, em seguida, foram picadas e submetidas a certo grau de torrefação sobre pedras quentes. Embora isso tudo tenha levado 2 meses, todas as operações puderam ser feitas às escondidas de Pencroff, que, ocupado com a construção do barco, só subia a Granite House na hora do repouso. No entanto, sua tarefa favorita foi novamente interrompida, a sua revelia, no dia 1º de maio, por uma expedição pesqueira da qual todos os colonos foram obrigados a participar. Nos últimos dias, havia sido possível observar no mar, a 2 ou 3 milhas ao largo, um gigantesco animal nadando nas águas da ilha Lincoln. Era uma baleia de grandes dimensões, que, possivelmente, devia pertencer à espécie austral, conhecida como baleia do Cabo. Que sorte a nossa se a capturássemos! Exclamou o marujo. Ah! Se tivéssemos uma embarcação apropriada e um arpão em bom estado, eu bradaria, vamos à besta, pois vale a pena agarrá-la. Ei, Pencroff, disse Gédéon Spilett, eu adoraria vê-lo manobrar um arpão. Deve ser, no mínimo, curioso. Curioso e arriscado, ponderou o engenheiro. Porém, uma vez que não temos armas para atacar esse animal, inútil preocupar-se com ele. Espanta-me, disse o repórter, ver uma baleia sob essa latitude razoavelmente elevada. Ora, e por quê, Sr. Spilett? Retrucou Harbert. Estamos precisamente numa zona do Pacífico que os pescadores ingleses e americanos chamam de Whalefield 82 e é aqui, entre a Nova Zelândia e a América do Sul, que se concentram as baleias do hemisfério sul. É a pura verdade, concordou Pencroff, e o que me admira é não termos visto mais desses animais. Enfim, já que é impossível nos aproximar, melhor esquecer. E Pencroff voltou à sua atividade, não sem antes dar um suspiro de decepção, pois em todo marujo há um pescador, e, se o prazer da pescaria é proporcional às dimensões do animal pescado, fácil imaginar o que um baleeiro sente diante de uma baleia. Se fosse só o prazer. Impossível, contudo, omitir que a presa teria sido de grande utilidade para a colônia, visto que o óleo, a gordura e as barbatanas poderiam ser empregados em 1001 coisas. Pois bem, deu-se o seguinte, a baleia avistada parecia não querer abandonar as águas da ilha. Portanto, seja das janelas de Granite House, seja do planalto do mirante, Harbert e Gédéon Spilett, quando não estavam caçando, e Nab, enquanto vigiava seus fogões, não desgrudavam da luneta, observando todos os movimentos do animal. O cetáceo, profundamente infiltrado na vasta baía da União, sulcava-a rapidamente desde o cabo mandíbula até o cabo da garra, impelido por sua nadadeira caudal poderosa, sobre a qual se apoiava e movia por saltos a uma velocidade que às vezes alcançava 20 km por hora. Além disso, às vezes chegava tão perto do Recife, que era possível examiná-la com vagar. Era de fato a baleia austral, que é toda negra e cuja cabeça é mais deprimida que a das baleias do norte. Também era possível vê-lo expelir por seus orifícios, e a grande altura, uma nuvem de vapor ou de água,
pois, por mais insólito que pareça, os naturalistas e baleeiros ainda não se entenderam a esse respeito. Seria ar ou água? A maioria julga tratar-se de vapor, que, condensando-se subitamente em contato com o ar frio, cai igual chuva. Seja como for, a presença daquele mamífero marinho preocupava os colonos. Pencroff, sobretudo, parecia irritadíssimo e distraído. Terminou por desejar aquela baleia como uma criança um brinquedo proibido. À noite, sonhava com ela em voz alta e, certamente, se tivesse meios de atacá-la, se o saveiro se mostrasse em condições de resistir ao mar aberto, não teria hesitado em sair em sua perseguição. Mas o que os colonos não puderam fazer, o acaso fez por eles, e, em 3 de maio, gritos de Nab, posicionado na janela da cozinha, anunciaram que a baleia encalhara nas areias da ilha. Harbert e Gédéon Spilett, que estavam de saída para a caça, largaram as espingardas, Pencroff deixou de lado o machado, Cyrus Smith e Nab juntaram-se aos companheiros, e todos se dirigiram rapidamente para o local. O encalhe se dera na praia da Ponta do Destroço, a 5 quilômetros de Granite House e em mar aberto. Logo, era provável que o cetáceo não conseguisse se soltar com facilidade. Seja como for, tinham de se apressar, a fim de lhe cortar a retirada em caso de necessidade. Correram com picaretas e porretes rebitados, atravessaram a ponte do Mercy, desceram a margem direita do rio, adentraram a praia e, em menos de 20 minutos, estavam junto ao enorme animal, sobre o qual já fervilhava um mundo de aves. Que monstro! Exclamou Nab. A expressão era correta, pois tratava-se de uma baleia austral, com 24 metros de comprimento, um gigante da espécie, que não devia pesar menos de 22 toneladas. Nesse ínterim, o monstro encalhado não se mexia e tampouco procurava, debatendo-se, voltar a flutuar na maré alta. Os colonos logo tiveram a explicação para sua imobilidade, quando puderam, com a maré baixa, contornar o animal. Estava morto, com um arpão cravado em seu flanco esquerdo. Então há baleeiros nessas paragens? Sugeriu imediatamente Gédéon Spilett. Pode me dizer por quê? Perguntou o marujo. Considerando que o arpão permanece aqui. Ora, Sr. Spilett, isso não prova nada. Argumentou Pencroff. Há casos de baleias que percorreram milhares de quilômetros com um arpão no flanco, e, se esta tivesse sido golpeada no norte do Atlântico e vindo morrer no sul do Pacífico, nada haveria de espantoso nisso. No entanto, atalhou Gédéon Spilett, insatisfeito com a explicação de Pencroff. Isso é perfeitamente possível, interveio Cyrus Smith. Mas examinemos esse arpão. Quem sabe, adotando um costume bastante difundido, não gravaram nele o nome do navio. Com efeito, arrancando o arpão que o animal trazia no flanco, Pencroff leu esses dizeres. Maria Estela Vineyard. Um barco de Vineyard. Um barco da minha pátria. Exclamou. O Maria Estela. Que formoso baleeiro, por Deus! Conheço de ponta a ponta. Ah, amigos, uma embarcação de Vineyard, um baleeiro de Vineyard. E o marujo, agitando o arpão, repetia entusiasmado aquele nome que lhe calava fundo no coração, o nome de sua terra natal. Contudo, como não esperavam que o Maria Estela viesse reivindicar o animal arpoado, resolveram proceder a seu esquartejamento antes que a decomposição se instalasse. As aves de rapina, que nos últimos dias vinham observando a opulenta presa, queriam, sem mais delongas, assumir sua posse, e foi preciso afugentá-las com alguns tiros. Era uma baleia fêmea, cujas tetas forneceram grande quantidade de um leite que, segundo a opinião do naturalista Diefenbach, podia passar por leite de vaca, e, com efeito, deste não diferia nem pelo sabor, nem pela coloração, nem pela densidade. Pencroff já trabalhara antes num baleeiro e supervisionou metodicamente a operação de esquartejamento, atividade deveras desagradável, que durou 3 dias, mas diante da qual nenhum dos colonos refugou, sequer Gédéon Spilett, que, nas palavras do marujo, terminaria dando um excelente náufrago. A banha, cortada em postas paralelas de 70 centímetros de espessura, depois dividida em nacos que podiam pesar 500 quilos cada um, foi derretida em grandes recipientes de barro, transportados para o próprio local do esquartejamento, pois ninguém queria empestear as cercanias do planalto do mirante, e, com esse derretimento, perdeu cerca de 1/3 de seu peso. Mas tudo era descomunal, só a língua forneceu 3 toneladas de óleo e o lábio inferior 2.
Além disso, junto com aquela gordura, que devia garantir por muito tempo a provisão de estearina e glicerina, havia também as barbatanas, que sem dúvida teriam sua utilidade, embora não se usassem nem guarda-chuvas nem espartilhos em Granite House. Com efeito, a parte superior da boca do cetáceo achava-se equipada, de ambos os lados, com 800 lâminas córneas, de grande flexibilidade e com textura fibrosa, afiadas em suas bordas como dois grandes pentes, cujos dentes, com 18 centímetros de comprimento, servem para reter milhares de animálculos, pequenos peixes e moluscos, de que a baleia se alimenta. Concluída a operação, para a grande satisfação dos cirurgiões, destinaram os restos do animal às aves, que deveriam eliminá-los até o último vestígio, e as tarefas cotidianas retomaram seu curso em Granite House. Todavia, antes de retornar ao estaleiro, Cyrus Smith teve a ideia de fabricar algumas engenhocas que despertaram vivamente a curiosidade de seus companheiros. Pegou uma dúzia de barbatanas, cortou-as em 6 partes iguais e afiou-as na extremidade. E isso, Sr. Cyrus, indagou Arbert, terminada a operação, servirá para matar lobos, raposas e até onças, respondeu o engenheiro. Agora? Não, no inverno, quando tivermos gelo à nossa disposição. Não compreendo, disse Arbert. Vai compreender, meu rapaz, acalmou o engenheiro. Esse artefato não é invenção minha, sendo muito usado pelos caçadores aleútis na América Russa. Essas barbatanas que estão vendo, amigos, pois bem, quando guir, eu as vergarei, mergulharei na água, até que se revistam inteiramente de uma camada de gelo que conservará sua curvatura, e as espalharei pela neve, após tê-las previamente dissimulado sob uma camada de gordura. Ora, o que acontecerá quando um animal faminto engolir uma dessas iscas? O calor de seu estômago fará com que o gelo derreta a barbatana, expandindo-se, irá perfurá-lo com suas pontas aguçadas. Aí está uma coisa inteligente! Exclamou Pencroff. E que economizará pólvora e balas, acrescentou Cyrus Smith. Melhor que os Mundels. Comentou Nab. Aguardemos então o inverno. Aguardemos. Enquanto isso, a construção do barco progredia e, perto do fim do mês, ele se achava quase todo guarnecido. Já era possível antever que teria uma conformação excelente para resistir ao mar bravio. Pencroff trabalhava ardorosamente, e só a sua robusta natureza para ignorar a fadiga. Em segredo, contudo, seus companheiros preparavam-lhe uma recompensa por tantos labores, e, no dia 31 de maio, ele deveria sentir uma das grandes alegrias de sua vida. Nesse dia, no fim do jantar, no momento em que ia deixar a mesa, Pencroff sentiu uma mão apoiando-se em seu ombro. Era a mão de Gédéon Spilett, que o interpelou. Um instante, mestre Pencroff, isso não é jeito de sair da mesa. Esqueceu-se da sobremesa? Obrigado, Sr. Spilett, respondeu o marujo, preciso voltar ao trabalho. E não aceitaria uma xícara de café? Tampouco. Quem sabe um cachimbo? Pencroff levantou-se de um pulo e, ao ver o repórter lhe oferecer um cachimbo todo preparado e arder, um tição, seu rosto grande e generoso empalideceu. Quis articular uma palavra, em vão. Então, agarrando o cachimbo, levou-o aos lábios, e esquentando a brasa, deu 5 ou 6 baforadas seguidas. Uma nuvem azulada e perfumada espalhou-se e, das profundezas dessa nuvem, ouviu-se uma voz delirante, que repetia: Fumo! Fumo de verdade! Sim, Pencroff, concordou Cyrus Smith, eu diria um excelente tabaco. Oh, divina providência! Autor sagrado de todas as coisas! Exclamou o marujo. Isso significa que não falta mais nada em nossa ilha. E Pencroff fumava, fumava, fumava. E quem fez essa descoberta? Perguntou finalmente. Arbert, sem dúvida. Não, Pencroff, foi o Sr. Spilett. Sr. Spilett! Exclamou o marujo, apertando o repórter contra o peito num abraço que este nunca experimentara. Ufa, Pencroff! Respondeu Gédéon Spilett, recuperando a respiração, por um instante comprometida. Divida um pouco dessa gratidão com Arbert, que identificou a planta, com Cyrus, que a preparou, e com Nab, que sofreu para guardar segredo. Muito bem, amigos, retribuirei isso algum dia. Respondeu o marujo. Agora, é para todo sempre.